Olá, meu amigo do QG do Investidor, eu sou o Thiago Gomes. Vamos agora para o nosso segundo vídeo da nossa minissérie sobre esse livro, O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. O que eu lhe peço? Nós já tivemos o nosso primeiro vídeo e se você não assistiu, volta. É um vídeo que nós estamos apresentando a metodologia que vai ser utilizada nessa minissérie e também tem já a parte introdutória do livro, que é uma parte muito importante. E aí eu tenho alguns recadinhos. Nós não vamos te vender nenhum curso durante essa minissérie, mas se inscreve aí no nosso canal, curte também os nossos vídeos, compartilhe os vídeos e se tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários aí que eu tenho certeza que a equipe do QG do Investidor vai te responder. Lá no Instagram nós também temos o QG do Investidor e todo dia nós abrimos uma caixinha, te espero lá também. E o nosso capítulo 1 de hoje ele traz o que? A diferenciação entre investidor e especulador. Nós temos muitas, mas muitas pessoas mesmo especulando dentro do mercado financeiro, achando que estão investindo. Então elas aumentam o risco, buscam um retorno maior, mas sem saber de fato o que estão fazendo e sem conhecer os riscos que estão tomando. Então, esse capítulo ele traz essa diferenciação que vai servir muito já para as pessoas que entraram dentro do mercado financeiro naquele boom dos influenciadores. E aí toda semana há uma nova carteira de investimento onde você deve comprar ou deve vender um ativo, sem nem saber o que está fazendo, qual é a base daquelas análises ali para efetuar aquela operação dentro do mercado financeiro. Então, o capítulo 1, ele é um dos capítulos mais importantes dentro do livro. Por quê? Porque ele já te dá um parênteses do que e para quem é o livro. O livro ele foi feito para um investidor e não para o especulador. Então, se você é um especulador, o livro não vai te servir muito, mas não deixa de acompanhar a minissérie, não deixa de fazer a leitura do livro, porque eu tenho certeza, no final da leitura ou no final da minissérie, você vai estar convencido que deve ser um investidor e não um especulador. E aí vem a pergunta, mas Thiago, por que eu tenho que saber essa diferença? Para você não cometer erros básicos que pode levar à sua ruína, a ruína do seu capital. O interessante aqui é a gente investir de maneira inteligente. A gente não investir com o nosso emocional, a gente não investir com a esperança de usar o mercado financeiro para enriquecer. Eu lhe garanto, o mercado financeiro, ele não vai enriquecer 99% das pessoas que entram dentro do mercado. E o mercado financeiro faz é exponenciar os seus ganhos, exponenciar o seu capital, mas o que vai te enriquecer é o teu trabalho, é a tua profissão, é a tua empresa, é o trabalho após o trabalho, é você trabalhar para aumentar a sua renda e o mercado financeiro ele vai te ajudar a fazer com que esse teu patrimônio cresça de uma maneira segura e confortável. É o que nós chamamos colocar o dinheiro para trabalhar. E nós já vamos para algumas partes do livro onde ele diferencia o investidor do especulador. Dentro do investidor, nós ainda temos aquilo que foi tema da parte introdutória, né? O investidor defensivo e o investidor empreendedor, que também é o investidor agressivo. Então vamos lá, uma operação de investimento é aquela que, após a análise profunda, promete a segurança do principal e um retorno adequado. As operações que não atendem a essas condições são especulativas. O que Benjamin Graham quis dizer? O que Benjamin, o que o livro quis falar sobre isso? Que para seu investimento, você tem que fazer uma análise profunda daquele ativo, daquela operação que você quer abrir, que você quer começar. Mas aí você pode estar se questionando, nossa, mas toda operação que eu vou fazer, eu faço uma análise profunda. Eu vejo a minha margem de segurança do meu principal ali, né, do capital que eu estou aportando. E eu também olho o retorno adequado. Isso acontece até mesmo quando a gente está analisando, utilizando a análise técnica, que é o que? A análise do gráfico. Então, a maior parte dos especuladores, eles utilizam do gráfico para poder especular. E eles fazem uma análise profunda.
Eles estudam a análise técnica para poder ver um retorno, né, que nós chamamos ali de um stop gain, um ganho, ou então um stop loss, que é assumir o prejuízo. Então existe sim na especulação essa análise profunda. Lendo apenas essa parte, a gente poderia falar, não, mas eu estou investindo, eu não estou especulando. E aí nós vamos para o segundo trecho. O que que diz o segundo trecho retirado lá do livro? O investimento é algo que é comprado com a expectativa de que os ganhos serão proporcionais aos seus fundamentos e à sua realidade financeira, enquanto a especulação é uma atividade que é baseada principalmente em esperanças e expectativas irrealistas. A especulação é altamente arriscada, enquanto o investimento é menos arriscado. E aqui já há uma diferenciação do que é a análise profunda. O que seria essa análise profunda? É analisar os fundamentos e a realidade financeira do ativo, da empresa, do fundo imobiliário. Então, não é aquela análise profunda técnica, da análise técnica, análise gráfica, certo? É uma análise técnica da análise fundamentalista. Você vai ter que fazer a análise fundamentalista do papel, saber os seus fundamentos, olhar os seus indicadores financeiros para você poder ter a sua segurança do principal. E como é que eu tenho essa segurança do principal? Ao longo do livro nós vamos entender isso, mas a segurança do principal ela é dada por alguns indicadores. Indicadores como o PL, indicadores como o ROI. Esses indicadores eles nos ajudam a ver se há um valor intrínseco que sustente o meu ganho. Então, vamos lá, nós já falamos no vídeo passado a diferença entre preço e valor. Então, o preço ele tem que estar aqui embaixo e o valor aqui em cima, para que eu entre nesse ativo, para que eu compre essa ação, para que eu vire sócio dessa empresa. Certo? Quando há essa inversão, o preço fica acima do valor, eu já tenho que ligar meu sinal de alerta. Não é o momento de comprar, por melhor que seja a empresa. Pensando no investimento, né? Sendo um investidor inteligente, eu não vou adquirir essa empresa, eu não vou entrar na sociedade, porque é o que nós chamamos no mercado já está muito esticado. Certo? Ah, mas a empresa ela vem com muito crescimento, ela vem com muito lucro, certo? Quando o mercado fizer isso, o valor ficar acima do preço, talvez eu entre nessa empresa, correto? Porque isso me dá uma margem de segurança, eu não vou perder meu principal, porque ao longo prazo, o normal é isso se igualar, o preço e o valor. E o mais normal dentro do mercado é a gente achar empresas preço abaixo do valor. Então não tem por que eu criar um desespero, agir no emocional porque é uma empresa boa. Eu vou procurar empresas boas que entrem dentro desse conceito. Ponto. Isso vai me dar o que? Uma margem de segurança do meu capital. E eu também vou projetar um ganho. Qual é meu ganho? Que ou chegue ao valor, para esse valor, e aí eu já posso sair da operação, porque nós só temos duas maneiras de ganhar dentro do mercado financeiro. Ou você ganha com a valorização da sua empresa, do ativo da sua empresa, no qual você, vamos lá, compra por 10 e ele chega ali a 20, né? Então você ganhou 100%, ou então você ganha dos rendimentos, que aí pode ser juros sobre o capital próprio, pode ser dividendos, pode ser bonificações, certo? Você só tem essas duas maneiras de ganhar dentro do mercado financeiro investindo. E aí, uma das maneiras é eu compro no preço onde o valor está superior, quando iguala, eu posso vender ou então eu crio uma margem de segurança para levar um pouco acima. Então, 10% acima do valor aqui, 20% já é o suficiente, certo? A outra maneira, com os dividendos. Por isso que nós temos que olhar a realidade financeira da empresa, porque é ali que eu vou saber se a empresa ela tem um crescimento constante, se a empresa ela tem lucros constantes, se ela distribui os seus lucros de forma constante e perene também, porque isso que vai fazer com que eu ganhe dentro do mercado financeiro. Então, uma empresa que relata prejuízo, ela não vai distribuir o lucro. Por quê? Porque não existe o lucro. Então, por que que eu vou entrar em uma empresa que nos últimos 10 anos ela vem ali relatando prejuízos em cima de prejuízo, 3, 4 prejuízos? Não existe uma constância de lucro.
E por que que eu vou entrar numa empresa no qual ela já está no ápice do seu crescimento? Para eu entrar numa empresa que já cresceu e agora ela só reduz ou mantém uma taxa de crescimento muito pequena, ela vai ter que me dar outros rendimentos. Qual é o outro rendimento? Dividendos, lucro sobre capital próprio, bonificações para poder compensar. Senão, eu também não tenho por que entrar, certo? E aí ele traz que especulação é uma criação da expectativa, é uma esperança. São expectativas irrealistas. Por que que ele traz isso? Vamos lá, nós tivemos aqui um exemplo dentro da Bolsa Brasileira, um belo exemplo dentro da Bolsa, que foi Magalu. Magalu, ela está dentro de um setor que é o varejo, que historicamente esse setor não é um setor para longo prazo, porque você tem várias empresas quebrando dentro desse setor por questões econômicas financeiras, com a taxa da Selic, certo? Um juros cobrado maior, uma inadimplência maior, então o risco é bem maior dentro desse setor. Mas nós tivemos Magalu, as pessoas falando, Magalu é 100, Magalu é 120, e várias pessoas compravam a empresa, né, viravam sócio de Magalu apenas nessa esperança, elas não analisavam o risco do setor e para elas estavam investindo. É isso que nós temos que perceber. A especulação, ela pode sim se transvertir de um investimento. Assim como alguns investimentos, eles estão transvestidos de especulação. Por isso que nós temos que parar e analisar o que de fato nós estamos fazendo. Não que especular seja algo tão ruim. Nós vamos explicar isso mais à frente. E aí você deve estar se perguntando, mas Thiago, por que que eu não devo especular e devo investir? Tudo é questão de risco. Quando você está especulando, você tem um espaço de tempo mais curto que quando você está investindo para poder tomar as suas decisões. E quando você está especulando, você está agindo na emoção. Você está agindo com alguma base, mas não uma base tão bem fundamentada. Quando você está investindo, não. Você está investindo através de números, de algo concreto. E esses números, eles são lançados ao mercado, os resultados das empresas, de forma trimestral, mas o resultado principal é o resultado anual, que é lançado uma vez ao ano. Então, se você estuda uma empresa, vê os seus parâmetros e investe, você vai ter ali no mínimo um lapso de 3 meses, né, do trimestre para poder reanalisar se os seus investimentos, seus estudos estão certos ou não. Isso não quer dizer que não tenha risco. Tem risco, mas é um risco bem mais controlado. Quando você especula, não. Você age muito mais na emoção do que com a parte técnica, né, do conhecimento, no qual aquilo pode mudar muito rápido e você tem que assumir um prejuízo ou você se enganar pelas suas emoções. E o que seria essa tão falada análise fundamentada ou análise fundamentalista que o livro fala? E por que que o livro ele nos leva a investir somente olhando a análise fundamentalista, né? A análise fundamentalista ela é baseada na análise contábil dos resultados das empresas. Então nós vamos olhar a contabilidade, né, os resultados contábeis daquela empresa. Nós vamos ter que ver o grau de endividamento, nós vamos ter que olhar alguns indicadores como o PL, né, que é o patrimônio sobre o lucro, nós vamos ter que olhar o retorno que aquela empresa ela passa com aquilo que ela tem, com o caixa que ela tem, com os investimentos que ela pega do mercado. São situações até mesmo da gestão, como aquela empresa faz a gestão dos seus recursos ou como ela faz a gestão operacional. Então nós vamos ter que entender também dessa parte mais gerencial da empresa. Nós vamos ter que olhar a empresa e decidir se aquela empresa, dentro do setor que ela se encontra, se é uma empresa perene, se ela é a melhor do setor, em melhores condições para atender a nossos objetivos. E aí pode estar vindo a pergunta, mas e aí, eu vou ter que ser um especialista? Eu vou ter que ser um contador? Eu vou ter que ser um doutor em contabilidade? Não. Existe uma maneira no qual você consegue olhar essas demonstrações contábeis, esses resultados,
olhar os relatórios que as empresas lançam ao mercado, né, divulgam ao mercado e construir uma espécie de receita de bolo. Eu não gosto muito de falar disso como se fosse uma receita de um bolo, porque há variáveis. É como se no momento que faltasse o açúcar cristal, a gente tivesse que retirar o açúcar cristal e utilizar o mascavo, buscando o mesmo objetivo. Então a gente tem muito disso. Eu não gosto de falar em receita de bolo, porque na falta de um ingrediente, a gente tem a possibilidade de olhar outro. Então não é algo bem engessado. A gente tem que abrir a cabeça e ter uma visão mais macro. Também nós vamos ter que saber um pouco de economia para poder chegar às nossas conclusões, principalmente dos ciclos econômicos. Porque nós temos empresas do setor de commodity. Aquelas empresas têm um ciclo econômico do ferro, como a Vale. Então, se o ferro despenca o seu valor, qual é o normal? Certo? A Vale vai seguir esse valor também, já que ela vende esse minério de ferro? Lógico, então nós temos que entender por que a Vale está caindo o seu lucro. Será que a Vale deixou de ser Vale? Não, apenas ela está no ciclo econômico dela. Então isso daí nós precisamos saber. Você não vai investir construindo um hospital se você não consegue saber nem mesmo as especialidades dos médicos. Então a gente tem que saber também as especialidades das empresas. Você não vai construir, montar uma padaria, entrar em sociedade de uma padaria se você não entender o mínimo do custo que está por trás daquilo dali. Então a base nós temos que saber, por isso que eu digo, tem como saber através de uma receita de bolo. E aí vem o questionamento inicial, né? Até o mesmo título aqui do nosso vídeo. Por que que 99% das pessoas investem de uma maneira errada? É porque na verdade elas estão especulando. Nós temos que ter uma mentalidade de investidor. Então primeiro eu vou dividir aqui os investidores, investidor defensivo e um investidor empreendedor ou agressivo. O que seria um investidor defensivo? É aquele investidor que ele quer ganhar, mas também não quer correr riscos altos para isso, certo? Então, o que que o investidor defensivo ele vai procurar dentro do mercado? Empresas consistentes, empresas que mantêm um nível de crescimento, um nível de distribuição dos seus lucros, empresa que mantém um nicho bem sólido, né, sem muitas surpresas no seu histórico. Por quê? Porque nós não quer o passado, como foi dito, vai refletir o futuro, mas é muito mais fácil uma empresa que mantém um passado sólido reproduzir isso do que uma empresa que sobe, desce, reproduzir um futuro mais tranquilo, sem tantas ondas. Então, o investidor defensivo ele vai procurar isso, ele não quer uma oscilação tão grande do seu capital. Mesmo tendo uma margem de segurança boa, mesmo investindo em boas empresas, ele não quer ver essa oscilação. E também, dentro disso, nós vamos trabalhar diversificação. Para um investidor defensivo, ele vai manter uma proporção ali de 50% em renda fixa e 50% em renda variável, que vai entrar as ações e os fundos imobiliários, certo? Ele vai manter isso, por quê? Porque a renda fixa vai garantir uma rentabilidade para ele, talvez já conhecido ou não, dependendo da renda fixa, mas de forma bem tranquila, bem segura, com o mínimo de oscilação possível. Isso faz com que ele consiga ter, né, uma carteira de ações de renda variável, ações de fundo imobiliário defensiva, mas ali entrando um pouquinho na agressividade, porque ele já garantiu a paz dele na renda fixa. Isso é muito importante para o investidor defensivo. Ele não vai se preocupar tanto em todo momento estar olhando o home broker, porque isso nem saudável é. Isso é para o homem comum. Nós vamos trabalhar sempre para o homem comum, a pessoa que trabalha ali as suas 8 horas diárias, ou a pessoa que tem a sua empresa, que não tem tempo para deixar o mercado consumir. E nós temos o investidor agressivo, que é aquele investidor que ele analisa uma empresa e ele fala, nossa, essa empresa aqui ela tem um upgrade, né, para crescer bacana, ela está com a margem muito boa.
mesmo não distribuindo ali bons dividendos, mesmo não distribuindo a massa do seu lucro, mas ela reinveste esse lucro. Então aqui eu vou pensar mesmo na oscilação. E eu sei que ela pode buscar 20% ao ano, mas eu também sei que ela pode cair dependendo de como o mercado aceita. Tudo de maneira controlada. Então aí esse investidor, ele pode ir ali numa margem de 25% para renda fixa e 75% para renda variável. Ele pode mesclar dando um peso maior para a renda variável. Então ele vai ver o seu capital oscilando mais. Já o especulador, o que o especulador faz? Ele não foca em analisar a fundo a empresa, ele foca em analisar essa oscilação do mercado. O que ele quer é comprar uma empresa aqui embaixo e vender quando a empresa valorizar. Ele só busca basicamente isso. Ele não pensa a longo prazo se aquela empresa é perene ou não. Ele só quer ganhar nessa oscilação, independente do que esteja acontecendo. Aí que mora o perigo para o especulador. Mas note, a especulação ela é saudável se você especular de uma maneira inteligente. Se você especular de uma maneira controlada, onde você não tire do seu capital mais do que 10% para poder especular. Por quê? Porque esses 10% você vai retirar ele até mesmo do seu resultado final, se ele vier a zerar, for um prejuízo total. Você tem que especular dentro de possibilidades onde você mantém ali o seu prejuízo controlado. Então você tira uma parte mínima do seu capital para especular, isso é especular de maneira inteligente. Você procura especular em boas empresas, isso é especular de maneira inteligente. E você procura controlar o seu prejuízo, isso é especular de maneira inteligente. O que você não pode fazer como especulador? Pegar todo o seu capital e especular. Você pegar todo o seu capital e especular em emoção, em notícias, em empresas que não rendem, em empresas que não têm uma análise fundamentalista tão boa. Então, aqueles 10% ali de especulação, você ainda tem que dividir entre boas empresas para manter uma segurança e em empresas de crescimento, de boom, empresas de notícias. Para finalizar esse capítulo, o que nós temos, o que nós podemos tirar desse capítulo de ensinamento? Seja um investidor, seja ele defensivo ou agressivo, seja inteligente. Se você for especular, especule também com inteligência. A especulação burra, aquela especulação que só pensa em gerar e girar o caixa, aumentar o caixa, ela vai te trazer prejuízos. Isso não é somente o livro, não é somente o Thiago, não é somente o QG que está te falando. Isso é estatística, certo? Então mantenha o pé no chão e invista com qualidade, invista com inteligência. O que o livro traz também de ensinamento? Você tem que ter uma capacidade de leitura desses resultados, de leitura dos relatórios. Então, sim, eu indico você busca aprender um pouquinho de contabilidade para poder ler esses relatórios. Você precisa analisar, você precisa fazer uma análise fundamentalista. E tem sim como a gente construir uma receita de bolo. À medida que o livro vai avançando, a gente vai passando por algumas dessas demonstrações contábeis. Talvez a gente vá analisando essas demonstrações. E aí você consegue, ao final dessa minissérie, ter uma capacidade média de fazer essa análise. Outro ponto importante do livro é a divisão entre renda fixa e renda variável. Isso se chama diversificação. Você vai diversificar dentro da renda variável, dentro da renda fixa. Tiago, o que seria uma renda fixa? São as debêntures, são os títulos públicos, o tesouro direto. O que eu indicaria como renda fixa para o investidor defensivo? Os títulos públicos, o tesouro direto. E aí você tem um tesouro pré-fixado, você tem um tesouro Selic, você tem um tesouro IPCA. O que isso traz? O pré-fixado ele já te dá uma certeza que se você levar esse título até o vencimento, de quanto isso vai render. O Tesouro Selic é mais para as pessoas que querem guardar a sua reserva de emergência. E o Tesouro IPCA é mais com pensamento lá de aposentadoria, um pensamento mais de longo prazo.
O investidor agressivo, aí ele pode misturar título público, debênture, ele pode misturar LCI, ele pode misturar uma gama de renda fixa que existe. Dentro da renda variável, o que seria interessante para o investidor defensivo, ele assumir que ele vai investir em boas empresas, empresas com análises fundamentalistas excelentes e com um crescimento já perene, com a distribuição de lucro perene. Dentro de fundo imobiliário, a mesma situação, ele vai procurar bons fundos consolidados. E dentro do mercado de ações e fundo imobiliário, ele vai diversificar dentro dos vários setores que existem. Você tem setor de energia, que é um setor bem consolidado. Você tem um setor bancário, que também pode ser um setor consolidado. Você tem diversos setores ali que você pode estar estudando e você vai fugir de alguns setores que a oscilação dos preços é muito fora da sua realidade. Já para o investidor agressivo, ele vai buscar dentro do mercado de ações de crescimento mesmo. Então ele vai diversificar entre setores, mantendo uma base defensiva, mas agredindo o mercado, buscando maiores ganhos. E para isso, como foi falado lá na introdução do livro, né, no nosso primeiro capítulo aí da nossa minissérie, para isso ele vai ter que dispor de um tempo muito maior. O último ensinamento é: especular é possível, só que tem que ser uma especulação com inteligência. Senhores, foi uma satisfação enorme estar com os senhores aqui nessa nossa segundo encontro, né, da nossa minissérie. Vamos lá, o próximo capítulo, até a próxima segunda-feira, às 19h33, será lançado o nosso novo vídeo. Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar. E também nos sigam lá no Instagram, QG do Investidor. Todo dia uma caixinha nova para poder passar conhecimento para você. Até a próxima.